Glória a Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, nós começamos esse ano com uma palavra profética sobre a nossa vida. E o que Deus tem falado aos nossos corações é que em Cristo Jesus nós temos direito, nós temos a possibilidade de viver uma vida sem limites. Só que essa vida sem limites, como a própria palavra já diz, ela só pode ser vivida em Cristo Jesus. Essa vida sem limites, muitas vezes essa palavra limite, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Muitas vezes essa palavra liberdade, ou ser livre, ou não ter limite, ou algo, a gente vai ver que isso teve um entendimento errado durante os longos, durante o passar dos anos. E hoje em dia, se você for perguntar a alguma pessoa sobre o que é uma pessoa não ter limites, parece que dá a impressão de uma pessoa que ela faz o que der na telha e o que bem entende, sabe? Não tem leis, não tem parâmetro, não tem absolutamente nada. Só que em Cristo, essa vida sem limite, que pode ser vivida em Cristo Jesus, não tem nada a ver com esse conceito que nós temos do mundo. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso, amém, amado? Amém. Hoje a palavra de hoje, o título da mensagem é preciso ser verdadeiramente livre. Amém, queridos? Amém. O versículo base se encontra no livro de João, o capítulo 8, versículo 36, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, esse versículo ele está dentro de um contexto que nós vamos ver esse contexto daqui a pouco, mas essa palavra me impacta muito porque nós estamos falando sobre viver uma vida sem limites, sobre viver uma vida ilimitada em Cristo. E muitas vezes a gente vê dentro da igreja, dentro da própria igreja, isso não sendo possível. Nós vemos as pessoas dentro da igreja aparentemente servindo ao Senhor e elas não conseguem ter uma vida sem limites. Elas não conseguem alcançar aquilo que Deus já tem preparado para nós. E muitas vezes vem a pergunta: como é que eu posso viver sem limites se eu estou preso? A gente vê muito bem isso quando eu creio que, se não todos, pelo menos, eu creio que a grande maioria já teve a oportunidade de ter um cachorrinho dentro de casa, não já? Então, quando você coloca aquele cachorrinho na coleira e prende ele em algum lugar, ele fica limitado. Você já reparou isso? Ele só vai até um certo ponto, ele não passa dali, né? Eu, quando eu era mais novo, eu até brincava. Tinha vizinhos meus que tinham cachorros até bravos. Eu sabia que o cachorro só ia até certo ponto, rapaz. E eu ficava um pouquinho mais para trás implicando com o cachorro. Olha que coisa. É aquela coisa assim, o cachorro enfurecido, querendo me pegar de qualquer jeito, eu pulando de um lado para o outro. Fala, aqui você não me pega, não é? Mas isso eu trouxe uma ilustração para que a gente entenda que quando a gente está preso, a gente não consegue viver essa vida sem limite. Então, na verdade, Deus já tem preparado, Jesus já declarou que nós temos direito a essa vida ilimitada, a essa vida sem limites nele, mas quando nós não conseguimos viver, nós temos que analisar, porque provavelmente nós estamos presos a alguma coisa. Provavelmente tem algo ainda que está nos segurando, está nos prendendo espiritualmente para que a gente não alcance essa vida ilimitada. E eu vou pedir para que você, antes de que a gente entre no contexto, para que você comece a escrever, porque tem uma frase aí no seu boletim,
E essa frase diz o seguinte: se você se libertar de muitas correntes, menos uma continuará, escreva, acorrentado. Então é justamente isso que acontece, amado. Às vezes eu tenho milhares de coisas na minha vida, eu me converto ao Senhor, eu entrego a minha vida e eu vou mudando, eu vou me libertando de várias coisas, mas às vezes tem algo que eu fico apegado a ela, e essa é como se fosse uma corrente de estimação, sabe? E eu seguro ela, na verdade eu não seguro essa corrente é que me segura. E eu fico me perguntando: Senhor, por que eu não alcanço o impossível? Por que eu não consigo voar nas asas do Espírito? Por que eu não consigo ir mais alto? Por que eu vejo as pessoas espiritualmente assentadas em Cristo Jesus e eu parece que tem um chumbo no meu pé que eu não saio daqui? É porque justamente, amado, eu posso me libertar de 100 correntes, eu posso me libertar de 99. Se eu continuar com uma corrente, eu continuo preso, continuo acorrentado e eu continuo ainda limitado. E Deus quer nos ensinar isso essa noite, amém, amado? Deus quer que a gente entenda isso, e se nessa noite ainda houver algo que nos prenda, Deus quer quebrar isso, em nome de Jesus, amém, amado? Glória a Deus. Então vamos olhar, amado, o contexto desse versículo base, porque não é muito bom, não é aconselhável nós pegarmos um texto, tirar ele do contexto, porque às vezes ele tem várias ramificações, e quando você olha o contexto nos dá um entendimento melhor, amém, queridos? Amém. Então vamos lá, acompanha comigo, por favor, João, capítulo 8, o versículo 31 em diante diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Só dá uma pausa aqui, olha para mim, um minutinho, porque eu não sei se vocês entenderam, Jesus começa falando de algo espiritual, certo? Jesus começa falando de algo espiritual, ele começa falando de permanecer na palavra, ele começa falando, se nós conhecermos a verdade, se nós conhecermos Jesus, se nós conhecermos a palavra vai nos libertar. Eles já vão para o outro lado. Jesus está falando de coisas espirituais, ele veio para o carnal, nós somos filhos de Abraão. E ainda já começam a mentir, não sei se vocês repararam aqui. Nunca fomos escravos. Como não, querido? Vai olhar lá no início da Bíblia. Vai olhar lá. Mais de 400 anos escravizados no Egito. Onde Deus levanta Moisés para libertar o povo. Então como é que eles têm, querido? Eu acho que nesse momento aqui, esses judeus aqui, eles devem, naquela época, viu? Nessa época aqui foi quando foi inventado e depois foi introduzido no Brasil o óleo de peroba, sabe? Porque a cara de pau desses cidadãos aqui, entendeu? É tremendo, querido. Como é que vai falar um negócio desse? Nunca fomos escravos, pelo amor de Deus. Né, querido? Vamos continuar então, para a gente entender mais? Então olha só, amados, versículo 34, replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus continua falando do espiritual. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que visto do vosso pai. Eles continuam não entendendo. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Aí eles já mudam. Já vê que com essa palavra de Jesus causa uma confusão na cabeça deles. Eles falam assim: disseram-lhe eles: não
nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Queridos, espera aí, eles começaram falando que o pai era Abraão. Agora eles já mudaram, falam assim, não somos órfãos não, viu, querido? Nosso pai é Deus. Acho que era para Jesus falar assim, querido, dá para vocês decidirem. Ou é Abraão ou é Deus. Quem que eu vou ver aqui? Está mudando, está pulando de galho em galho. O que está vendo aí nessa situação? Versículo 42, presta atenção, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vou pedir para que você ponha a mão sobre esse trecho bíblico, vou pedir para que você repita a oração. Ore comigo, diga assim: Senhor Deus, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra. Ela é viva. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais cortante. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes. Eu te peço, Senhor. Eu te peço, Senhor. Me dá revelação. Me dá revelação. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Fala comigo. Fala comigo. Eu quero receber e entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar e revelar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então nós vemos aqui, querido, um contexto onde Jesus está de frente com os judeus. Presta atenção que no começo desse trecho vem dizendo que Jesus estava falando com os judeus que haviam crido nele. E os judeus de repente começam a bater de frente. Começam a inventar mentiras, começam a se enrolar. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus, no caso, dá uma palavra a eles. Parece que eles ficam meio confusos. Falam assim, não, mas na verdade nós somos filhos de Deus. E começa a trazer confusão. Sabe por quê, amados? Deixa eu falar um negócio com vocês. Porque o conceito de liberdade, já naquele tempo, já era um conceito errado. Ele só veio mudando com o passar dos séculos, com o passar das gerações. Cada geração, querida, a gente vai ver que o conceito de liberdade, ele muda. Então presta atenção para a gente começar a entender, amado. Liberdade, libertar, no caso, no grego, essa palavra no grego, ela é eleutero, que significa alguém que deixa de ser escravo por ter sido liberto. Alforriado, ou seja, ser colocado em liberdade do domínio do pecado. Então ser liberto, querido, é alguém que deixa de ser escravo. Por quê? Porque ele foi liberto. Alguém o libertou, ou algo o libertou. Queridos, não tem como você nem eu sermos libertos, sermos livres, sozinhos, por nós mesmos. Esse poder não está no homem. Só que, mais uma vez, o conceito está errado de liberdade. O conceito de ser liberto está errado. Eu não sei se você reparou nesse versículo base, Jesus começa com uma palavra que ela causa toda a diferença no versículo. Jesus começa assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem um se aí. Ou seja, a única possibilidade de nós sermos livres, de nós sermos libertos, de nós podermos alcançar uma vida, querido, sem limites em Cristo Jesus, é através de Cristo. Somente Jesus pode nos libertar. Somente Jesus. Se Jesus nos libertar, aí então verdadeiramente nós seremos livres. Mas preste atenção, porque eu estava falando que na história da humanidade, o que acontece, querido, é que de várias maneiras, e muitas vezes, se tentou explicar, no caso, amado, o que é liberdade. Tem algumas coisas que eu trouxe aqui que eu quero compartilhar com vocês. Mais ou menos entre o ano de 1789 e 1799, houve uma Revolução Francesa com a queda da Bastilha, que foi influenciada pelos ideais do iluminismo e da independência americana, abolindo a escravidão e proclamando os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa frase aí de liberdade, igualdade e fraternidade, querido, ela é da autoria de um francês, Jean-Jacques Rousseau. Ó, já estou falando francês, viu? É mais ou menos isso aí. Então presta atenção, amado, porque naquela época eles tinham um conceito de liberdade.
A liberdade era o seguinte: tem que ter igualdade entre os seres humanos. Entendeu? Tem que haver fraternidade, né? Tem que haver unidade, tem que haver todas essas coisas. Isso mais ou menos em 1789, 1799, com o passar dos anos, querido, mais ou menos nos anos 60, a liberdade já muda. O conceito de liberdade, sabe o que era, querido? Era quebrar tabus. Você sabia disso? Era quebrar tabus, é fazer sexo à torta e à direita, sem compromisso nenhum com ninguém. Isso era ter liberdade. Era vestir, tinha umas vestimentas que você declarava que você era livre, sabe? Umas vestimentas, umas calças às vezes meio azulada, toda manchada, sabe? Porque você tinha que mostrar que você era revoltado, para que você fosse livre. Olha o conceito, querido, como é que o conceito ele foi mudando. Existe uma geração que é chamada geração Yuppie, que em inglês, no caso, é Young Urban Professional. Alguém já escutou nisso? Ó. Tá vendo? Isso no caso, querido. A liberdade, no caso, eles começaram a trazer um conceito de liberdade, esse grupo, esse movimento, começou a trazer uma liberdade que era o seguinte: era a liberdade, no caso, financeira. Era ganhar dinheiro. Ter liberdade era ter muito dinheiro. Para que ter muito dinheiro? Para frequentar lugares da moda, usar roupas de grife, roupas de marca, né? Estar atenado com as artes, viver uma vida, sabe, com mordomia, uma vida sofisticada. Isso era liberdade no conceito deles. Isso era ser uma pessoa livre. Ou seja, querido, cada época se cria um conceito diferente de liberdade. E com isso, querido, o que acontece é que as coisas foram se enrolando ainda mais. Se você olhar hoje na história do mundo inteiro, se você olhar a França hoje, se tornou, querido, prisioneira da política social. Por causa dessa história de liberdade, desse conceito errado de liberdade. E a gente vai vendo isso, querido. Isso começa a afetar brutalmente, inclusive na crise que nós vivemos hoje no mundo inteiro. Essa coisa de ser livre, de ser independente, de ter, de eu ser o dono do meu próprio nariz, de eu ditar as minhas próprias regras. Eu acho que eu sou livre assim. E sabe o que acontece, querido? O que acontece é que isso começou a criar uma geração, que no caso, como eu falei dessa geração, que é a geração Yuppie, essa geração, hoje em dia é uma geração, sabe o quê? Uma geração Lexotan, sabe? Uma geração enfiada nas drogas. Uma geração completamente arrebentada e completamente, querido, afetada por algo que eles começaram a experimentar a depressão de maneira assim, num nível absurdo. Por quê? Está buscando liberdade nas coisas erradas. Está buscando liberdade nas coisas erradas. Sabe por quê? De fato, sempre que o homem amado se livrou de algo que o fazia sentir-se preso, na verdade, sabe o que acontecia? Ele se prendia em outro. Ele tinha um conceito errado de liberdade, ele caminhava naquela direção e ele se enrolava ainda mais. Era mais uma corrente. Ele não se libertava daquela e ainda colocava mais uma. Está conseguindo entender, querido? Amém? Amém, amados? Então presta atenção, porque com isso, o que começou a acontecer? Começou uma revolta geral. Hoje em dia, se você olhar a juventude de hoje, se você perceber, você conversa com os jovens e os adolescentes, a conversa deles é assim: eles estão desesperados, querido, para ir para o colégio, porque eles querem sair da casa dos pais. E agora? Sabe por quê? Porque o conceito de liberdade é assim: se eu não vivo com meus pais, acabou, estou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Queridos, não é bem assim não. Quando eu tenho esse conceito de liberdade, os jovens não estão gostando dessa pregação não. Quando eu tenho esse conceito de liberdade, o que acontece, querido?
é que eu começo a me enrolar mais. O que acontece é que eu começo a me enrolar mais. Porque hoje em dia você vê os pais, os filhos. Hoje no mundo você vê os filhos completamente revoltados com o pai, com a mãe. Entendeu? Quer ter vida independente. Faz 15, 16 anos, fala assim, agora eu sou homem. Ou então agora eu já sou uma mulher. Portanto, não é bem assim, querido. Não é bem assim. Sabe por quê? Porque nós não vivemos de acordo com o mundo, nem com o curso desse mundo, nem de acordo com o que o príncipe da potestade do ar dita. Nós vivemos de acordo com a palavra. Sabe o que a palavra diz? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Pronto. Quer ser livre, querido? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Vocês vão ser livres. Vocês vão ser livres. Vocês vão viver uma vida, querida, em Cristo, sem limites. Vocês vão voar, que os seus amigos, querido, as suas amigas ao redor de vocês vão falar assim, cadê ele? Cadê ela? Está voando, está nas asas do Espírito, está lá em cima. Eles não vão conseguir entender. Vocês estão entendendo, querido? Amém? Glória a Deus por isso. Então preste atenção, amado. O que é, se você olhar o conceito hoje do mundo, o que é viver? Tem gente que você começa a falar de Cristo para a pessoa, e a pessoa fala assim, não, porque se eu entrar para a igreja, eu vou deixar de viver. Por que ele fala isso? Porque o conceito dele de liberdade, querido, é assim, de vida, de viver em liberdade, ele tem que sair para a noitada, para as baladas, ele tem que usar drogas, ele tem que encher a cara até cair. Isso é liberdade. Só que essa liberdade só traz prisão, só traz aprisionamento, só traz, querido, corrente em cima de corrente, você só vai emendando uma corrente na outra. Você não consegue se desvencilhar. E aí, amado, o que acontece é o seguinte: Deus quer nos libertar de tudo isso. Deus quer mudar esse conceito na nossa mente. Deus quer mudar esse conceito na nossa vida para que a gente entenda e tenha e tome posse dessa vida em liberdade, dessa vida sem limites que Ele tem para nós. Amém, queridos? Então presta atenção, o versículo base, mais uma vez, trazendo a nós: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente em Cristo Jesus nós podemos ter liberdade. Somente em Cristo Jesus nós podemos ser livres. Somente em Cristo Jesus nós podemos alcançar uma vida ilimitada, querido. Não basta eu me revoltar, não é eu me revoltar contra os meus pais, não é eu me revoltar contra os meus filhos, não é eu me revoltar contra o mundo, contra o meu patrão, contra o meu empregado, ou contra... Não é isso. Isso só vai trazer aprisionamento. Aprisionamento. Amém, queridos? Então, olha só. O problema, no caso, é que os conceitos humanos estão ligados, amada, no caso, a uma tentativa de liberdade de fora para dentro. O que é que as pessoas querem mudar? As pessoas querem mudar a atitude, elas não querem mudar o coração. Elas querem mudar o que elas fazem, elas não querem mudar aquilo que está na alma delas. E o que acontece, querido, é que quando Jesus começa a falar com os judeus, nesse trecho bíblico que nós lemos agora, Jesus está falando de uma liberdade da alma, de uma liberdade da nefesh, uma liberdade, querido, do coração, uma liberdade interior, que como consequência, essa liberdade interior, querido, como consequência, ela começa a afetar todas as minhas áreas. Ela começa a me fazer livre em todas as áreas da minha vida. Mas começa dentro de mim. É de dentro para fora. É no centro das minhas emoções e decisões. E esta libertação, no caso, reflete em todas as áreas da minha vida. Agora preste atenção. Por que Jesus não considerou, querido, os fariseus livres? Porque para os fariseus, ali que ele estava falando, eles eram livres. Eles estavam convictos de que eles eram livres. Tanto é que eles bateram de frente com Jesus. O que é que Jesus olha para eles e fala assim: se o Filho vos libertar, aí vocês vão ser livres. Vamos entender um pouquinho isso, amém, queridos? Amém? Começa a escrever. Primeira coisa que Jesus viu. Escreva no ponto 1. Que eles eram presos à aparência. Escreva, por favor.
o que a palavra diz, querido. Mateus 23, 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Querido, isso aqui é uma palavra duríssima. Isso aqui, o que acontece? O que aconteceu com os escribas e fariseus? Viviam de aparência, era só o externo. Por dentro, querido, não havia mudança, não havia um coração dedicado a Deus, não havia um coração entregue. Vocês conseguem entender isso, querido? Amém? Não havia, querido, um coração prostrado, derretido diante de Deus. Não existia isso. Existia sim: eu conheço bem a palavra de Deus e eu prego e vocês têm que viver. Mas não serve para mim. Isso é viver de aparência. Eles estavam presos a essas coisas. Presta atenção que Jesus, ele caminhou com 12 homens durante 3 anos. Durante 3 anos, ele escolheu 12 para caminhar. Desses 12, querido, um caminhou 3 anos com ele, só de aparência. O nome desse cidadão é Judas. Só tinha aparência, querido. Só tinha aparência. Tudo que Jesus fazia, que era ligado ao espiritual, que Jesus estava trazendo um ensinamento, que Jesus estava trazendo um modelo para que as pessoas pudessem viver, pudessem imitá-lo no que diz respeito ao caráter de Jesus, Judas criticava. Aí tem vários exemplos. Exemplo daquela mulher que quebra um vaso de alabastro, né, e lava os cabelos, lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, enxuga com os cabelos, e unge ele com unguento. Querido, a mulher faz isso tudo. Jesus olha e fala assim: uau, que adorador extravagante. Judas olha e fala assim: que desperdício. Vocês estão entendendo que uma pessoa, quando está presa à aparência, ela vira uma religiosa. Ela vira uma pessoa assim: eu estou lá, mas o meu coração não está. Eu conheço, mas não interessa. Eu quero fazer o que der na telha. Vocês conseguem entender, queridos? Amém? Outra coisa que Jesus viu é que eles estavam presos a tradições. Escrevam, por favor, no ponto 2. Presos a tradições. Olha o que diz em Mateus 15, versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Querido, olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando assim: vocês que estão presos às tradições, aquela coisa de que, não, porque eu não quero deixar papai e mamãe chateado, por isso eu vou fazer também. Mas a palavra de Deus está falando para você não fazer. E você faz para seguir uma tradição, porque o bisavô fazia, o avô fazia, o pai fazia, agora você tem que fazer também. Querido, é assim: a mim me importa agradar a Deus do que agradar os homens. Vocês conseguem entender, querido? Quando eu começo a ficar preso a tradições, o que acontece, querido, é que Jesus está dizendo que o que acontece é que eu anulo, eu invalido a palavra de Deus. A palavra de Deus passa a não ter ação na minha vida. A palavra de Deus entra e cai num solo, querido, que seria, poderíamos chamar aquilo na parábola da semeadura, que é o solo, aquela semente que caiu pelo caminho, sabe? Que o sol veio, bateu, secou, não adiantou de nada. Pois é, querido. Semente lançada que bateram num solo duro, um solo que não tem como entrar, como brotar absolutamente nada. A palavra fala de um homem chamado Nicodemos. Sabe como é que Nicodemos veio falar com Jesus? No meio da noite, querido. Sabe por quê? Porque ele tinha medo. Medo de quê? De estar preso às suas tradições. Então tinha medo que os judeus, porque ele era doutor da lei, então tinha medo que os judeus o vissem. E aí, querido, se as pessoas vissem que Nicodemos estava se chegando a Jesus e que Nicodemos cria
em Jesus, o que acontecia é que ele ia ser expulso da sinagoga. E ele não podia perder o status dele. Você consegue entender isso, querido? Isso, querido, é estar preso à tradição. O que aconteceu é que ele anulou a palavra de Deus na vida dele, não teve ação. Quando nós estamos presos às tradições, querido, isso acontece conosco. E foi isso que Jesus viu. Outra coisa que Jesus viu neles foi o seguinte, escreva no ponto 3, presos a ritos religiosos hipócritas. São coisas, querido, são o seguinte, olha o que diz em Lucas 11:46. Mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com um dedo a tocais. Olha que coisa tremenda, querido. Que negócio é esse? Eu jogo um peso para cima das pessoas. As pessoas têm que fazer, elas têm que fazer, elas têm que fazer, elas têm que fazer, e eu não preciso fazer nada. Sabe? Pronto. Eu chego aqui, começo a jogar o peso para cima de todo mundo. Fulano abre a igreja, o outro fulano trata do som, o outro fulano faz isso, o outro fulano faz isso. E é o seguinte, o louvor eu quero dessa maneira, e tá ruim, vocês têm que entrar num curso, vocês têm que aprender mais música, e começa a botar peso e peso, peso em cima da pessoa, e eu só fico sentado olhando e aplaudindo. Mais nada. E criticando. Vocês conseguem entender, querido? Preso a esses ritos religiosos. Então presta atenção. Outra coisa que Jesus viu, isso aqui a gente vê ainda demais ainda na humanidade, e infelizmente dentro da igreja, presos à mentira. Lembra que eu falei no princípio que esses homens eles estavam mentindo para Jesus? Porque eles falavam que eles nunca tinham sido escravos. Jesus não deixou de ver isso. E no mesmo capítulo, só que no versículo, 2 versículos depois do que a gente terminou, nós paramos no 42, no versículo 44, Jesus dá a revelação realmente espiritual de que eles são filhos. E preste bem atenção, por causa da atitude deles. João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Querido, isso aqui para mim é demais. Porque no princípio da minha caminhada, isso aqui para mim já tinha me chamado a atenção, tinha caído a ficha. Quando eu minto, eu estou agindo como filho do diabo. Não tem outra coisa a dizer. Não existe uma maneira sutil de você falar isso. Porque Jesus está acabando de dizer que quando ele fala, quando ele profere mentira, ele está falando do que lhe é próprio, porque além dele ser mentiroso, ele é pai da mentira. Portanto, quando eu minto, eu estou agindo como filho dele. Vocês conseguem entender, querido? Amém? E tem pessoas, querido, que mentem por nada. É incrível. A pessoa deixa aqui um copo de Coca-Cola. Aí você vira as costas. Aí tem um pessoal aqui andando para lá e para cá. O pessoal passa, pega, bebe o copo, bebe a Coca, bota ali. Daqui a pouco você volta e fala assim, ué, mas tinha um copo de Coca aqui, quem bebeu? A pessoa primeira fala assim, eu fui. Querido, sabe a consequência que vai trazer para ele se ele falasse assim, fui eu? Nenhuma. Agora ele não sabe a consequência que ele acabou de trazer para ele, porque ele mentiu. Ele acabou de trazer para ele um peso espiritual que não tem como. As pessoas começam a trazer, não, mentiria salvadora. Mentiria não salva, querido. Mentira branca. Mentira não tem cor, querido. Não tem mentira branca e mentira preta. É mentira e ela te leva, querido, para as trevas se você continuar nela. Ela faz com que você seja visto e guiado pelo pai da mentira. Você consegue entender, igreja? Amém?
Então, amado, Jesus está nos chamando nessa noite para nós sermos livres de todas essas coisas. Ser livre da mentira, ser livre da religiosidade, ser livre, querido, de uma vida de aparência, ser livre de todas essas coisas. Amém, amado? Para que a gente possa viver essa vida, querido, sem limites que Deus tem para nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Estão prontos? Amém. Então, amado, para que a gente possa começar verdadeiramente a ser livre, primeira coisa que a gente tem que saber é, escreva no ponto 1, conhecer verdadeiramente o Filho de Deus. Querida, esse aqui é o ponto principal. Não tem como. Ontem nós estávamos no GR e estávamos falando sobre isso. Estávamos trazendo um ponto e justamente falamos sobre isso. Não tem como eu começar a caminhar no reino de Deus se eu não souber quem é Jesus. Se eu não souber, querido. Não tem como, se eu não o conhecer, não tem como eu caminhar. Vocês estão conseguindo entender, queridos? Presta atenção. Olha o que diz Hebreus 1, o versículo 1 em diante, diz assim: havendo Deus outrora falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha só, querido, nós temos que entender quem é Jesus. Nós temos que entender que Jesus, querido, Ele é o Deus. Ele é Deus, querido. Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo. É a Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, queridos? Nós temos que entender e conhecer. A palavra diz em Oséias, no capítulo 6, o versículo 3, a parte A diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vocês conseguem entender, querido? Então eu tenho que conhecer e continuar conhecendo, continuar conhecendo mais e mais, para que eu possa saber quem é esse Deus. Sabe por quê, amados? Senão eu vou limitar o meu Deus. O meu Deus, que é ilimitado, eu vou limitar Ele. Sabe por quê? Porque eu não o conheço. Temos que conhecer quem Ele é, querido. Sabe quem é Jesus? A gente tem que entender que Ele é Senhor absoluto. Essa palavra no original é Kyrios. Você sabe quem era Kyrios na época? Era César. César, querido, se César desse uma ordem, se César falasse algo, era lei. Ai de você que não fizesse. Essa palavra Senhor, ela foi perdendo a sua essência, ela foi se corrompendo no decorrer dos anos. Hoje em dia, Senhor é uma referência para alguém, de repente, com um pouco mais de idade. Se você quer ter um respeito para com aquela pessoa, você chama ela de Senhor. Não, mas o Senhor está bem. Mas né? Essa palavra perdeu um pouco a sua essência. Porque Senhor, na verdade, é Kyrios, e isso, querido, é aquele que governa tudo. César dava uma palavra e todo mundo tinha que obedecer. Jesus, quando te dá uma palavra, não precisa me responder, não. Mas Jesus, quando te dá uma palavra, você obedece, querido. Jesus, quando me dá uma palavra, eu obedeço. É isso que eu tenho que trazer para a minha mente. Que às vezes eu começo a declarar, eu pego a palavra e começo a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeira coisa, Ele é Senhor da minha vida. Ele realmente é o meu pastor. Porque se não for, a segunda parte não se cumpre. O nada me faltará vem como consequência da primeira. Ele tem que ser meu Senhor e Ele tem que ser o meu pastor. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus, amado, existia um povo que começou a chamar Jesus de Senhor. Jesus vira para esse povo e fala assim: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando?
Palavra dura, né? Imagina você numa oração, Senhor Jesus, ele olha para você e fala: por que você está me chamando de Senhor se você não obedece o que eu falo? A gente tem que entender, querido. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender, querido, que Jesus, ele tem que entrar para governar 100% da nossa vida. Nós temos que ser entregue completamente na mão dele. É o que diz Colossenses 1,16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele para ele. Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, querido. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que se fez poderia se ter feito. Nada, querido. Tudo foi feito através de Jesus, através da palavra que saía da boca de Deus Pai, através do Logos de Deus. Deus Pai usa Jesus, querido, para fazer tudo através dele. Vocês conseguem entender isso, queridos? Amém? Amém. Então presta atenção, amado. É imprescindível para ser livre crer que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos que entender isso. Quer ser livre, amém, queridos? Amém. Quer ter uma vida sem limites em Cristo, amém? Amém. A gente tem que entender que Jesus é o Filho de Deus vivo. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Nós temos que crer nisso. Presta atenção que diz João, o capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Querido, coisa tremenda. Olha o que a palavra está dizendo. Jesus fez muito mais coisa, mas o que está aqui é para que você creia. Crê em que ele é o Filho de Deus, que ele é Cristo, que ele é Deus Filho. Amém, queridos? Temos que crer nisso. Temos que ter a certeza no nosso coração. Temos que trazer isso à nossa mente. Jesus caminhando com os discípulos tinha um, querido, que era aquele que era mais extrovertido, sabe? Aquele que tinha os rompantes. O nome dele se chamava Pedro, Simão Pedro, né? E o que acontece é que Jesus, em certa ocasião, começa a interrogar os discípulos. Jesus quer saber como é que ele está sendo conhecido no meio da multidão, no meio do povo. E os discípulos começam a falar. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. E começaram a dizer muitas coisas. No final de tudo, Jesus olha para eles e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ali era a hora da prova. Todos os discípulos calaram. De repente dá um salto de canguru, um salto mortal ali, Pedro. E Pedro, querido, não tá aí na apostila de vocês, mas isso está em Mateus 16, que diz assim: Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia diante de quem ele estava. Pedro sabia a quem ele estava servindo. Pedro olhou e falou assim: eu estou seguindo a um que eu tenho toda a convicção, eu creio de todo o meu coração que ele é Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, querido? Esse homem, após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, querido, esse homem pregou e converteu 3.000 pessoas. Quer ter uma vida sem limite, querido? Amém. Quer ser livre, amém? Amém. Tem que crer que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe por quê, queridos, que eu falo isso? Porque às vezes a gente não tem essa convicção no nosso coração, sabe? E deixa eu falar uma coisa.
Você sabia que o diabo crê e sabe que Jesus é o Filho de Deus? Você sabia disso? Tem um outro versículo aqui que eu incluí que não está aí com vocês. Se vocês quiserem anotar, Lucas 4,4. Diz assim, prestem bem atenção. 4,41, perdão. Diz assim, além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabiam que ele era o Cristo. Olha só, querido, até os demônios gritavam que ele era o Filho de Deus. Querido, se o demônio reconhece, por que a gente não reconhece? Por que às vezes dentro da igreja, querido, há tanta dificuldade? Você chega com uma pessoa, você pergunta assim, querido, quem é Jesus? A pessoa fala para você 1 hora e ela não diz quem é Jesus. A gente tem que ter isso no nosso coração. Temos que saber, temos que entender quem Ele é, querido. Amém, amados? Recebê-lo, não só crer, mas recebê-lo como Filho de Deus vivo, implica também, amado, em se tornar filho de Deus e passar a imitar a sua imagem. Ou seja, eu creio, eu o recebo e passo a imitá-lo. Eu creio, eu o recebo na minha vida para que Ele comece a coordenar, para que Ele comece a governar a minha vida como Senhor da minha vida, como Quírios, e eu passo a imitar o seu caráter. Presta atenção que diz Romanos 8,29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou seja, com a forma de, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós sabemos, temos aprendido no GE que essa palavra imagem não quer dizer com aparência física, mas essa imagem tem a ver com o caráter. Então, amados, nós fomos predestinados antes da fundação do século com o mesmo caráter. Amém, amados? É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós, que a cada dia nós possamos estar nos moldando ao caráter de Cristo. Possamos estar recebendo mais o caráter de Cristo, para que isso seja resplandecido, para que as pessoas olhem e comecem a enxergar Cristo através da nossa vida e das nossas atitudes. Amém, queridos? Amém. Então, amados, presta atenção. Porque quem conhece Jesus, crê, recebe e começa a praticar, amado, na verdade ele é livre. Escreva no ponto 2, quem é livre, conhece e permanece na palavra. Escreva, por favor. Porque isso era o que acontecia com os... O contrário era o que acontecia com os religiosos da época. Sabe, irmãos? Eles, na verdade, eles conheciam a palavra, mas não permaneciam nela. E a palavra de Deus, amados, ela fala o seguinte: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Perseverar até o fim em quê? Na palavra. No viver a palavra de Deus. No viver a palavra de Deus. Olha o que diz Colossenses, no capítulo 2, o versículo 6 em diante, diz assim: como pois recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça, tendo cuidado, presta atenção, para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, que ponha uma corrente, que te faça prisioneiro, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, glória a Deus, que é o cabeça de todo principado e potestade, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, no versículo 15, e deles triunfou em si mesmo. Querido, que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Porque se você olhar, querido, para você ter qualquer ação contra o mundo das trevas, para você pisar na cabeça de Satanás, se você não tiver em Cristo Jesus, isso é impossível. E Jesus nos disse isso: sem mim nada podeis fazer.
E o que Deus está nos trazendo nesse ano é que a gente tem direito e tem a possibilidade de viver uma vida ilimitada. Deu poder todas as coisas nele, para quando o diabo se levanta, ele se levante para cair. Amém, amado? Mas eu tenho que estar arraigado nele. Eu tenho que estar firme na fé. Eu tenho que estar firme na rocha. E a palavra diz que aquele que está firme na rocha, esse não foge. Amém, queridos? Tem que ser dessa maneira. Tem que estar firme. Tem que estar perseverando. Não desviando nem para a esquerda, nem para a direita. Mas olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Porque o soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Vocês conseguem entender isso, queridos? Amém? Então preste atenção, amado. Porque Jesus, ele é a palavra viva de Deus. Olha o que diz João 8,31. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só, querido. Para eu ser discípulo de Jesus, eu tenho que permanecer na palavra. Eu tenho que andar como Jesus andou. Eu tenho que agir como Jesus agia. Eu tenho que pensar como Jesus pensava. Portanto, eu só posso fazer isso se eu for completamente dependente dele. Se eu tiver ele como Senhor, como governador da minha vida. Senão eu não consigo, queridos. Amém, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Escreva mais uma vez no ponto 3. Jesus é a verdade e a verdade liberta. Olha o que diz João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade, Pedro? Verdade é a palavra de Deus. E você vai olhar no próprio livro de João, no capítulo 1, diz que no princípio ele era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No versículo 14 diz que essa palavra, ela se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Portanto, Jesus, queridos, é a verdade. Jesus é a palavra viva, é o verbo de Deus. Amém, queridos? Amém. E a palavra é a única coisa que pode nos libertar. Jesus é o único que pode entrar na nossa vida e nos libertar. Nos libertar. Então presta atenção, porque o que acontece? O que acontece, amado, é que o homem, eu estou falando de liberdade, de ser livre, de ter uma vida sem limites, mas na verdade o homem, ele vai estar sempre preso, vai estar sempre preso a algo. Aí você pode perguntar: ué, pastor, mas por que você pregou isso então até agora? Perdi meu tempo aqui? Será? Preste bem atenção, amado. O homem sempre vai estar preso a algo. Liberdade é escolher quem deve ser o meu Senhor. Liberdade é eu escolher quem vai ser o meu Senhor. Quem é que vai governar a minha vida? Porque às vezes eu falo assim: ninguém governa a minha vida. Ninguém me dá ordem. Eu vivo da maneira que eu quero. Você está acabando de decidir quem é o seu Senhor. É você mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Esse Senhor aí vai te levar para um buraco horrível. Vai te levar para um buraco horrível, querido. O único que pode nos tirar daí é Jesus. É o único. E para isso, querido, eu tenho que ter uma entrega total. Eu tenho que estar completamente entregue no altar do Senhor. Eu tenho que entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, sem me preservar diante de Deus. Porque a palavra diz, querido, que se eu, na verdade, me preservar, se eu começar a andar dessa maneira, a cobertar certas coisas, na verdade, em vez de eu ganhar a vida, eu vou perder. Vocês conseguem entender isso? Amém, queridos? Na verdade, eu vou perder.
Agora, aquele que não quiser se preservar, que quiser se abrir diante de Deus, se entregar completamente, esse sim vai viver. Esse sim vai reviver e vai receber uma vida, querido, sem limites. Sem limites. A verdadeira liberdade, na verdade, querido, é ser escravo de Jesus. É ser completamente submisso à sua palavra. E o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós estamos sob o jugo de Jesus. Ele nos chamou para a liberdade. E agora, querido, nós temos que ser libertos, mas escravos de Jesus. Completamente submissos a eles. Completamente submisso a Ele. Vocês conseguem entender, amado? Então preste atenção, porque isso está na palavra. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles escolheram, querido, uma palavra para se apresentarem nas cartas que estão escritas no Novo Testamento. Preste bem atenção. Como é que Paulo recita em Romanos 1, o versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele se refere a ele como servo. Alguém que é escravo de Jesus. Alguém que tem um Senhor. Alguém que ele é submisso completamente. Amém, amados? Olha o que ele diz em Colossenses 4,12, a parte A. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus. Tiago 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. 2 Pedro 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente, preciosamente na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Judas 1, o versículo 1. Esse não é Judas Iscariote não, viu, queridos? É o outro Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Sabe que essa palavra servo, querido, no grego, essa palavra é doulos. Sabe o que isso significa? Significa servo, escravo, ou seja, alguém que rendeu totalmente a sua vontade ao Senhor. Então alguém, querido, quando os discípulos estavam falando, eu, servo de Jesus Cristo, ele estava falando assim, eu que agora não tenho mais controle sobre a minha vida, que agora, querido, eu sou posse de Jesus Cristo, eu sou posse do meu Senhor. Por isso que Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que Paulo estava dizendo é assim, eu não dou mais pitaco, querido, na minha vida. Agora quem me diz o que é que eu devo fazer, como eu devo me posicionar, para onde eu devo seguir, é Jesus. É a palavra da verdade. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que me diz o que é que eu devo fazer. Amém, queridos? Isso nós temos que entender e trazer para a nossa vida. Nós temos que entender isso, que a condição sine qua non, amado, para viver uma vida ilimitada, é ser servo do único que é ilimitado. Não há outro jeito, querido. Não há outro jeito. E quando a gente começa a viver essa vida, querida, ilimitada, quando a gente começa a viver essa vida em liberdade, uma liberdade em Cristo, amém, amados? Amém. Nós começamos a viver de uma maneira que o Salmo 91 nos descreve. E presta atenção no que ele diz. O versículo 1 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Sabe o que é descansar à sombra do Onipotente? É aquele que se submete totalmente, querido. Diz ao Senhor,
Aqui ele está usando a palavra Senhor, Kyrios. Ou seja, ele está falando assim, eu sou dele. Eu digo aquele que governa a minha vida, aquele no qual eu sou servo. E ele declara o seguinte, ele diz que o Senhor, meu refúgio, o meu baluarte, Deus, meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estarás seguro, a sua vereda é pavês e escudo, não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Uma vida em liberdade, querido, é alguém que está completamente submisso, à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. Esse é aquele, querido, que está completamente submisso. Ele é aquele que não tem limites. Ele é aquele que tem uma vida sem limites em Cristo. É alguém que vive uma liberdade em Cristo Jesus, onde as portas do inferno se levantam e elas não conseguem se manter de pé, aonde o diabo se levanta, e quando ele se levanta para cair. É onde os problemas, as dificuldades aparecem e ele não se abala com elas. Isso não desvia os seus passos, porque os olhos dele estão naquele que não passa, naquele que é eterno, naquele que não tem limite. E ele sabe e crê que em Cristo ele pode todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou pedir para que todos fiquem de pé em nome de Jesus. Quero orar por vocês.